Olá, eu me chamo Isabela e nosso trabalho tem como objetivo responder o porquê o Brasil ainda tem dependência econômica externa e ainda há tanta desigualdade social. Para a gente entender esses pontos, a gente precisa voltar na história. Lá no período colonial, foi quando Portugal organizou a economia do país para produzir matérias-primas e suprir a necessidade do mercado europeu. Nesse período, surgiu os latifúndios, o trabalho escravizado, a monocultura, que foi no período da produção de açúcar, para suprir o mercado exterior. E logo após vai surgir o período da mineração, que foi o período em que o país começou a desenvolver a sua infraestrutura para levar essa matéria-prima para o litoral do país e ser encaminhado, então, para o mercado europeu. Mesmo após a independência do país, a economia permaneceu a mesma. A escravidão permaneceu até 1888 e a lei de terras ela reforçou o latifúndio. Uma grande quantidade de terra continuou na mão de poucas pessoas, dos grandes proprietários de terra, dos grandes latifundiários, e os ex-escravos, as pessoas com menos condições financeiras de comprar terra, continuaram sem nada. Então, a partir desse momento, a maior economia do país era o café, e a partir daqui a gente vai ver como que o café preparou o Brasil para uma industrialização. Olá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o período ali do início da economia primária exportadora até o início da industrialização. Bom, nesse período inicial, a economia primária exportadora do Brasil, ele possuía sua economia baseada principalmente na produção e na exportação dos produtos agrícolas, sendo que o café, nesse momento, era o principal produto da economia brasileira, ali no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX. Outro fator importante foi a migração europeia, principalmente ali após o fim da escravidão. Os imigrantes eles contribuíram para a expansão do trabalho salariado e assim foi criando uma nova relação econômica social no país. Com o crescimento da economia cafeeira, aconteceu também o processo de urbanização, onde as cidades se desenvolveram, o comércio cresceu e aí vai surgindo um mercado consumidor mais amplo, criando novas atividades econômicas. Entretanto, é bom a gente esclarecer que, apesar de todo esse avanço, né, proporcionado através da economia cafeeira, o Brasil ainda era totalmente dependente do mercado externo. E também era super vulnerável às crises externas, o que fica bem claro ali na crise de 29, onde a queda do preço do café afetou profundamente a economia brasileira. E aí, a partir da década de 30, principalmente ali no governo de Getúlio Vargas, o Brasil inicia um processo mais intenso na industrialização. Desse período, a gente consegue concluir que a economia cafeira ela criou bases econômicas, financeiras, sociais e estruturais para o início da industrialização brasileira. Mas isso tudo vai ganhar força mesmo ali a partir de 1930. Bom, em 1930, o Brasil, né, a economia brasileira, ela passa por uma mudança bem importante, né? Ela deixa de focar nas exportações, principalmente do café, e passa a focar no mercado interno, né? Isso acontece através de um processo chamado substituição de importações, onde o Brasil passa a produzir aqui dentro o que antes vinha de fora, né? E nesse momento, o Estado ele assume um papel muito importante, sendo o principal responsável por essa modernização. Na era Vargas, isso vira realidade com a criação de grandes indústrias, né? Grandes indústrias de base, como a Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e também a Petrobras, né? Depois do governo de Juscelino Kubitschek, ele dá continuidade através do plano de metas, né? Que tem aquele famoso lema, crescer 50 anos em 5, né? E para isso, o governo ele atrai capital estrangeiro para instalar indústrias de bens como a de automóveis. Só que isso acaba que tem um problema, né? Isso acaba fazendo com que cresça a dependência externa que o Brasil tem desde a época do Brasil Colônia. E depois de 1964, com o golpe militar, a industrialização ela continua. E um dos períodos mais marcantes é o governo Médici, conhecido como o milagre econômico. Nessa época, o governo investe pesado em infraestrutura, né? Grandes obras, rodovias, hidrelétricas. Só que esse crescimento todo é sustentado por uma dívida externa e por uma concentração de capital, né? Cada vez maior. E aí, chegando nos anos de 1980, o Brasil tem um dos maiores parques industriais do mundo, mas também tem uma dívida externa gigantesca, hiperinflação e muita desigualdade, ou seja, a industrialização ela não resolveu a dependência que o Brasil tinha desde a época do Brasil colônia, ela só transformou essa dependência em outra coisa que a gente chama de subdesenvolvimento industrializado.
Vou falar um pouco sobre como estava funcionando a nossa economia entre 1980 e 2002. Foi um período marcado por muita dificuldade, mas também por mudanças bem significativas para a nossa economia. Dando início ali na década de 1980, o Brasil enfrentava uma grave crise econômica, onde o principal problema era a inflação, bem alta, ou seja, os preços eles aumentavam constantemente, o dinheiro ele perdia o valor rapidamente. Com isso, a população tinha cada vez menos poder de compra, sendo necessário ali que as pessoas elas precisassem basicamente correr para adquirir os seus produtos antes que os valores eles aumentassem cada vez mais. Além disso, o país ele possuía uma grande dívida externa, o que dificultava os investimentos e prejudicava ainda mais a nossa economia. Para tentar resolver essas problemáticas, o governo ele criou diversos planos econômicos e até mudou nossa moeda por algumas vezes. A gente chegou ali a passar pelo cruzeiro, pelo cruzado, tivemos algumas moedas antes de chegar na nossa moeda atual. O objetivo de tudo isso era controlar a inflação, mas essas medidas tiveram resultados apenas temporários e os preços voltavam a subir ali pouco tempo depois. Durante o governo de Fernando Collor, foram adotadas algumas medidas bem significativas, mas também bem impactantes. Uma delas foi a abertura da nossa economia para produtos importados, o que aumentou a concorrência entre as empresas e gerou ali um fluxo dentro da nossa economia. Mas também houve o confisco das poupanças, uma medida que buscava diminuir a quantidade de dinheiro em circulação para controlar essa inflação. No entanto, essa decisão gerou muita insatisfação na população, visto que as pessoas que tinham ali seu dinheiro guardado em poupança para algum objetivo, do dia para a noite elas basicamente perderam acesso a esses valores. Lá em 1994 foi criado o Plano Real com a ajuda de Fernando Henrique Cardoso, que na época era o ministro da Fazenda e mais tarde foi eleito ali presidente da República. Foi considerado um dos marcos mais importantes para a nossa economia. Dentro desse plano, foi criada a nossa moeda atual, o real, e a adoção de novas políticas econômicas a fim de controlar a inflação. E ali deu certo. A economia passou a ter mais estabilidade. A partir desse momento, as pessoas elas voltaram a ter mais segurança para comprar, vender e planejar ali as suas finanças. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o principal objetivo era manter essa estabilidade conquistada pelo Plano Real e foram realizadas algumas privatizações, onde houve maior controle da inflação. As medidas também foram adotadas para controlar as contas públicas. Apesar de enfrentar uma grande crise internacional, o Brasil ele conseguiu preservar a estabilidade econômica adquirida ali ao longo do Plano Real. Em grande resumo, entre 1980 e 2002, o Brasil ele passou por uma grande transformação econômica. O país ele saiu de um período marcado por inflação elevada, crise econômica e instabilidade pura para um país ali que conseguiu controlar e adotar medidas que de fato fossem significativas e conseguir ali estagnar aquela problemática da época. Olá a todos, me chamo Kelson e para concluir a nossa análise sobre a economia brasileira, precisamos olhar para as duas últimas décadas. Entre 2003 e 2014, o Brasil viveu um período de forte crescimento, com a combinação do tripé macroeconômico com políticas sociais, como o Bolsa Família, reduziu a pobreza e aqueceu o mercado interno. Só que, no entanto, o nosso grande gargalo ficou bem evidente, que foi a alta dependência das commodities. Porque quando o cenário global mudou, a conta ele chegou entre nós. De 2015 até 2025, o foco passou a ser o controle de danos. A gente adotou o teto de gasto e depois o novo arcabouço fiscal para tentar retomar a credibilidade. O resultado foi o controle fiscal mais rigoroso, mas ao custo de um crescimento muito baixo e uma dívida pública que ainda segue elevada. Essa dinâmica histórica nos leva a quatro conclusões estruturais, que são a dependência externa. Nossa economia ainda é refém do setor primário e das oscilações do mercado externo. A falta de diversificação e industrialização incompleta. A gente sofreu uma desindustrialização bem precoce, onde a gente importou tecnologia cara e a gente importou matéria-prima muito barata. E nós não sei que são a desigualdade. O nosso passivo mais profundo é uma herança colonial que trava o mercado consumidor interno e o nosso desenvolvimento humano. E hoje o nosso grande desafio é um grande dilema que hoje é conseguir manter a nossa responsabilidade fiscal e ao mesmo tempo garantir os pesados investimentos sociais de infraestrutura que o país exige. E para concluir, é que o Brasil ele avançou, só que ele ainda esbarra em âncoras do passado. Independentemente de governos, o nosso desafio central é equilibrar três forças: crescimento econômico sustentável, redução drástica das desigualdades e menor dependência externa. E só assim transformaremos nosso potencial em realidade. Muito obrigado.